nas pirâmides, os egípcios tinham tratamentos vibracionais com base no som, com base em música. eu tive muitas experiências sobrenaturais no Egito. E tive uma experiência muito profunda dentro da grande pirâmide de Quéops. Saí do corpo com muita facilidade e encontrei até mesmo divindades egípcias nos meus sonhos. Aquela estrutura ela gera energia imenso. Alguma coisa muito estranha acontece. As pirâmides de Gizé são certamente as estruturas mais enigmáticas do mundo. Elas são as únicas maravilhas do mundo antigo que sobreviveram, e as especulações sobre o lugar são infinitas, mas ninguém sabe de fato o porquê essas pirâmides foram construídas, por que elas foram colocadas onde elas estão. Eu estive no Egito há poucas semanas atrás. Quem me acompanha lá no Instagram sabe disso e conseguiu acompanhar a viagem inteira em tempo real. E quem esteve por lá viu que a cidade do Cairo é extremamente destruída. Ela é destruída justamente por causa da quantidade de terremotos que assola o local há anos. O último deles teve 7 graus de magnitude na escala Richter e aconteceu em 22 de novembro de 95 e destruiu ainda mais a cidade. Porém, por algum motivo inexplicável, as pirâmides permanecem lá, intactas, com pouquíssimos sinais de destruição, e elas não afundam nas areias do deserto. Qualquer guia turístico ou qualquer egiptólogo irá te dizer que as pirâmides foram construídas para servirem como tumbas para os faraós. Porém, nunca na história do Egito, nem uma tumba, nem um sarcófago, nem um corpo foi encontrado dentro das pirâmides. E mesmo sabendo disso, as pessoas continuam propagando essa mentira. E por quê? Por que isso acontece? Desde o primeiro estudo conduzido nas pirâmides do Egito, nós já ficamos maravilhados pelo conhecimento matemático que eles tinham. Esse conhecimento está codificado nas pirâmides. Até o próprio local onde as pirâmides estão intriga os pesquisadores. As pirâmides são quase que perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. E esse alinhamento é o mais preciso que existe em todas as estruturas do planeta Terra. Isso é ainda mais assustador se a gente pensar que o polo magnético do nosso planeta, ou seja, o Polo Norte, ele constantemente muda de lugar. Nós chamamos isso de precessão dos equinócios. E pensando nisso, então, em um passado, na época que essas pirâmides foram construídas, elas poderiam ser ainda mais alinhadas com o norte absoluto. A localização da maior pirâmide também foi extremamente bem calculada para que ela estivesse em um ponto estratégico do planeta Terra. A pirâmide está localizada no maior centro de massa do planeta Terra, como se ela fosse algo que realmente precisava estar no local que está. O design das pirâmides é fantástico e existe muita matemática, muito cálculo de matemática avançadíssimo envolvido ali. A precisão de engenharia e todo o próprio processo de construção já nos faz pensar e perceber que existem coisas ali que não fazem sentido nenhum. Algumas das pedras das pirâmides chegam a pesar 80 toneladas, dá para perceber aí, eu paradinha do lado da pedra, ela é um pouquinho menor que eu. Esses cubos, esses blocos que formam a pirâmide, eles possuem uma medida exata e precisa, e eles têm 1,25 milhões de avos, o tamanho da distância do Polo Sul ao Polo Norte. Ou seja, a distância entre o Polo Sul e o Polo Norte da Terra, você pega essa distância, divide ela por 25 milhões de peças e você tem a medida precisa e exata desses blocos de pedra que foram utilizados para a construção. São 365.242 blocos na base,
E isso representa o exato movimento de translação que a Terra faz no entorno do Sol em um ano tropical. Ao todo, são 2,5 milhões de blocos de pedra. As medidas de largura e de comprimento da pirâmide correspondem exatamente a uma medida de latitude e longitude no Equador. E o que isso significa? Significa que ela corresponde diretamente à circunferência exata do planeta Terra no Equador. E eu não estou falando do Equador país, eu estou falando do Equador trópico. A pirâmide é nada mais, nada menos que um modelo do hemisfério norte. Em proporções menores, obviamente, mas ela representa matematicamente o hemisfério norte. Sendo assim, quem quer que seja que tenha construído essas pirâmides sabia, conhecia o exato tamanho do planeta Terra. Além disso, existem informações sobre o nosso universo codificadas nas pirâmides, como a velocidade da luz, por exemplo. É como se alguém tivesse feito tudo isso de propósito. Então, não dá pra gente simplesmente olhar, achar bonito e ignorar todas essas medidas precisas que eu estou passando para vocês aqui. Não dá para você simplesmente achar que essas medidas são coincidência. Além disso, a pirâmide não possui 4 lados, mas sim 8 lados, e os ângulos dela são perfeitos. Lembrando, tá, que as pedras das pirâmides não são ali daquela região, mas sim elas foram trazidas de outras regiões do Egito e inclusive as pedras de granito que estão por dentro da pirâmide foram trazidas da cidade de Assuan, que fica a exatas 8 horas de carro por uma estrada pavimentada no tempo presente. Ou seja, hoje em dia, mesmo com carros, com estradas, com aviões, com maquinário, com cálculos de engenharia, com máquinas que cortam pedras, nós não conseguiríamos reproduzir tal obra de engenharia. E é exatamente isso que chama mais atenção aqui, né? Que chama a atenção das pessoas que visitam as pirâmides. Muitas pessoas alegam, falam e têm total convicção de que essas pirâmides foram construídas pelos alienígenas. O próprio Elon Musk acredita nisso e postou isso em seu Twitter. Os egípcios, principalmente os guias turísticos e os egiptólogos, eles detestam essa afirmação. Não comente com nenhum deles que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. A verdade verdadeira mesmo é que é muito fácil nós justificarmos algo que nós não conhecemos como sendo algo sobrenatural. Como nós não temos uma resposta precisa para o que rola ali, a gente taca para o sobrenatural e tá tudo resolvido. Só que não está resolvido. É uma maneira da gente tentar encontrar um pouco de acalento para as nossas mentes curiosas. Ah, foram os ETs e pronto. Mas eu estive lá. Quando nós falamos em pirâmides do Egito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma ligação direta com os alienígenas do passado, certo? Só que isso é um tanto quanto básico demais, principalmente depois de tantos estudos que nós fizemos aqui no canal. É muito simples eu chegar e falar, ah, foram os ETs que fizeram, porque isso justificaria toda a tecnologia envolvida. Mas, no caso ali das pirâmides, o mistério vai ainda mais além. Nós estamos falando de uma tecnologia ancestral que desapareceu e que não existe hoje em dia. Hoje em dia, nós nos consideramos seres extremamente tecnológicos. Nós podemos fazer e criar tudo através das tecnologias que nós desenvolvemos, certo? Não está certo. Nós não podemos, por exemplo, construir uma pirâmide. Então nós estamos falando de uma tecnologia ancestral que é extremamente avançada, que foi perdida. Ao entrar na pirâmide de Quéops, a primeira coisa que eu senti foram choques elétricos que vinham de dentro da terra, ultrapassavam a borracha do meu tênis e faziam pequenas agulhadas na parte de baixo do meu pé. Então, mesmo com o tênis de borracha, ou seja, que a borracha isolou um pouco dessa sensação, mesmo assim eu ainda conseguia senti-los.
Presta atenção nessa foto que eu tirei lá dentro e se liga no topinho da minha cabeça como o meu cabelo está arrepiado. Em todas as fotos que eu estou dentro da pirâmide, o meu cabelo está dessa exata mesma forma. Os interiores da pirâmide, eles são construídos de um granito muito especial chamado granito rosa. Esse granito, ele possui uma altíssima concentração de dióxido de silicone, ou seja, de quartzo. Quando o quartzo está sob pressão, ele cria um tipo de eletricidade conhecida como piezoelétrica. O granito que existe ali dentro das pirâmides possui 80% da pureza de quartzo, ou seja, essa quantidade toda gera uma quantidade imensa de eletricidade. Sendo assim, as pirâmides não são túmulos, porque se elas fossem, elas poderiam talvez trazer uma múmia de volta à vida com um choquinho no coração. As pirâmides são sim uma planta imensa produtora de eletricidade. E isso é visível, gente. Olha meu cabelo na imagem. Ó, se você ver aqui, ó, eu não tenho esses cabelos arrepiados. Foi só eu entrar na pirâmide, porque nos outros vídeos que vocês estão vendo aí passar, meu cabelo não está dessa forma. Nós também não podemos ignorar o fato de que toda e qualquer pirâmide encontrada no planeta Terra possui as mesmas características misteriosas. Existiram então, em um passado remoto, não apenas uma civilização que construía pirâmides misteriosas, as quais nós não podemos reproduzir no presente momento, mas sim existiram diversas civilizações que tinham a exata mesma noção de tecnologia, a exata mesma noção do que eles estavam fazendo ali. E isso quer nos dizer muitas coisas. A primeira coisa é que essas todas civilizações estão conectadas. Essas pirâmides, elas foram construídas por humanos, por homens, por funcionários, por escravos. Mas a construção em si, ou seja, o projeto, o maquinário e todo o direcionamento para que essas pirâmides fossem erguidas, esse direcionamento é divino. É algo divino que não é daqui. E aí, esse algo divino que não é daqui, você pode interpretar da maneira que você quiser. É algo extraordinário que existiu, mas que não existe atualmente. As pirâmides e todas as construções ali, elas são uma marca muito precisa da existência de deuses. Sejam lá quem forem esses deuses, tá? Nós temos muitas hipóteses. A idade das pirâmides também é algo extremamente discutível. As fontes oficiais dizem que esses monumentos têm aproximadamente 4.500 anos. Mas as fontes oficiais também dizem que a civilização egípcia durou aproximadamente 3.000 anos. Sem tecnologia nenhuma, nenhuma civilização poderia ter conseguido construir aquilo em apenas 3.000 anos. Ponto. Essa data da idade das pirâmides, ela também está errada, porque acredita-se que de fato as pirâmides tenham cerca de 10 a 12.000 anos de idade e, digo-lhes mais, que a esfinge seja ainda mais velha, mais antiga que as pirâmides. Existem marcas de erosão na base das pirâmides e essas marcas foram feitas por água. E tudo leva a crer que elas tenham sobrevivido ao grande dilúvio que teria acontecido há cerca de 12.000 anos atrás, em consequência do derretimento das calotas polares do planeta Terra. Existe alguma coisa ali no Egito? E isso todo mundo que vai para lá percebe, tá? Muita gente quando vai para lá tem contatos, revelações, projeções astrais, sai do corpo, vem coisas, experiências sobrenaturais. Foi o meu caso, inclusive, e o Matias de Stefano falou aqui no canal, na entrevista que ele deu aqui para o canal. Não sei se vocês sabem, mas ele organiza grupos para ir até as pirâmides, até o Egito, em determinados pontos de energia, para fazer vigília de OVNIs e meditações. E durante essas meditações, as pessoas têm experiências fantásticas. Outra pessoa que sabia muito bem o que rolava ali nas pirâmides era ninguém mais, ninguém menos que Nikola Tesla. Deve ser por isso que depois que ele morreu,
todas as pesquisas dele desapareceram misteriosamente. E é de fato porque esse cara sabia demais. Ele sabia coisas que nós não podemos saber. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo, passo a passo, qual é essa pesquisa do Nikola Tesla com relação às pirâmides e por que ele estava convencido da exata mesma coisa que eu estive convencida quando eu visitei lá. Que as pirâmides são uma imensa estação geradora de energia elétrica. Eu vou deixar o vídeo para vocês aqui no card. Você assista o vídeo assim que acabar esse aqui, que eu tenho certeza que vai te agregar e muito. Nikola Tesla esteve trabalhando, estudando as pirâmides do Egito, justamente porque ele queria e ele tinha o objetivo de distribuir energia elétrica sem fio e gratuita para o planeta inteiro. Já deu para perceber por que o trabalho dele foi surrupiado, não é mesmo? Todos os vídeos dessa super minissérie que eu estou fazendo aqui no canal sobre os mistérios do Egito estarão em uma playlist exclusiva que eu vou deixar aparecendo aqui embaixo na descrição e também na página inicial do canal. E é importante de falar também que todos os vídeos sobre essa série do Egito eles se completam, então, se eu fosse você, eu não perderia nenhum. Tudo isso que eu contei para vocês até agora nesse vídeo é de conhecimento público. Existem diversas fontes na internet e em livros onde você encontra as exatas mesmas coisas. O público sabe disso, a ciência sabe disso, os egiptólogos sabem disso. Mas então, se todo mundo sabe disso, por que ninguém assume publicamente que as pirâmides não eram túmulos? A resposta para essa pergunta é um tanto quanto disruptiva, talvez até mais disruptiva do que você estivesse esperando. Existe, gente, todo um processo de manipulação da percepção do ser humano aqui no planeta Terra. E essa manipulação, ela está em todas as escalas, em todos os níveis, em tudo, desde a hora que você sai de dentro da periquita da tua mãe até a hora que você morre, você está preso nessa manipulação. Esse processo, ele foi sendo criado aos poucos ao longo dos anos e hoje em dia ele é tão consolidado que nós não conseguimos perceber a diferença entre o que é viver dentro da Matrix e o que é a verdade. Você não sabe disso, mas só o fato de você acordar de manhã e escovar o teu dente e começar a fazer as tuas atividades rotineiras, você já está nesse processo de percepção alterado, que ele é obrigatório para todos que vivem dentro desse planeta, dentro dessa dimensão. Aconteceu alguma coisa lá atrás, há aproximadamente 12 mil anos, e essa coisa nos impediu de ter contato com essas tecnologias avançadas, com esses deuses, sejam lá quem forem esses deuses, tá? Essa coisa que aconteceu, ela isolou o planeta Terra em uma era de ignorância que perdura até os dias de hoje. Nós nos achamos tecnológicos, mas nós não somos. Se vocês estivessem lá e se vocês vissem as escrituras nas paredes dos templos, vocês iam perceber que aquilo não foi feito pelas mãos de um escriba, por mais talentosos que eles fossem. Aquilo ali tem uma precisão de laser. É um maquinário, que eu não sei nem se é laser, tá? Mas a precisão é extrema. E para o negócio estar durando tanto tempo assim, é porque o negócio era bem feito. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui no canal, porque nós vamos ter também episódios falando sobre os templos e determinados deuses e o porquê eles eram tão importantes para essa galera. Então, para finalizar esse vídeo aqui, que já tá bem grandão, existiu sim uma era dourada do planeta Terra, onde os seres humanos não eram tão imbecilizados, onde os seres humanos não eram tão ignorantes, onde a vida era muito melhor e muito mais facilitada do que é hoje. Mas ocorreu uma ruptura e depois dessa ruptura nós fomos impedidos de acessar essa verdade. É como se nós estivéssemos de castigo. E esse castigo, ele causa essa cegueira, essa não abertura para as energias sutis, esse materialismo exacerbado, essa falta de noção que nós temos, o imediatismo, a própria ignorância e todas as outras coisas ruins
da raça humana. Aceitem, nós estamos de castigo. E por último, para finalizar, muitas pessoas que estiveram em contato comigo no Instagram durante a semana que eu passei no Egito me perguntaram: Carol, e aí? Agora que você esteve aí, foram os alienígenas mesmo que construíram as pirâmides? Ou você mudou de ideia? Eu nunca acreditei 100% nessa teoria dos alienígenas. Como eu falei para vocês, existe uma matriz divina por trás da construção de tudo que tem ali. Mas nós não sabemos se essa matriz divina são extraterrestres, se são realmente deuses, ou se é outra coisa que nunca ninguém imaginou ou que nunca ninguém pensou. Depois de ter visitado o Egito, eu tenho certeza absoluta que o passado do nosso planeta, como está descrito nos nossos livros e como é ensinado nas escolas, é uma completa ignorância, uma completa mentira. Porque se você olhar com o teu olhinho, se você está lá e você enxergar com o teu próprio olhinho, e você for um pouquinho só, não precisa ser muito, um pouquinho só inteligente, você já percebe que tem alguma coisa errada na história. Dá para perceber a natureza divina daquelas construções. E quando eu falo divina, eu não estou falando de uma divindade em específico, eu não estou falando de um deus, eu não estou falando de extraterrestres, eu estou falando de algo que exige uma elevação mental, espiritual e até física muito maior para ser compreendida. Seja através de deuses, através de extraterrestres, através de formigas inteligentes que saíram da Terra e falaram: olha, tá aqui o projeto. Qualquer que seja a resposta é divina. Seja através de deuses, seja através de extraterrestre, através de gigantes. Carol, como assim? Sim, gigantes. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal também, porque existem muitas evidências. Então, seja através de quem for que fez tudo aquilo ali, a natureza, ou seja, aquilo que está por trás de tudo aquilo ali, é uma natureza divina. Não há explicação humana para aquilo, por mais que você procure. Não há. A grande esfinge do Egito eu falo porque, no caso, ela é a maior, tá? Mas existem outras, muitas, espalhadas pelo Egito inteiro. Hoje em dia, talvez nem mais no Egito, porque muitos desses tesouros foram roubados e distribuídos por vários museus do planeta Terra. A grande esfinge do Egito já foi alvo de muita discussão no passado. Ela é um ser mitológico que tem um corpo de leão e um rosto de humano. Ou seja, nós estamos falando de um ser híbrido. Ela pesa aproximadamente 100 toneladas e foi feita de pedra de calcário. Ninguém sabe, até hoje, quem quebrou o nariz da esfinge. Mas existem algumas hipóteses bem interessantes. A mais curiosa delas, para mim, é a hipótese que diz que eles tentaram matar o deus que existia dentro da esfinge. Como assim? Bom, o nariz era a fonte do fôlego, o fôlego da vida. Então a maneira mais fácil de matar o espírito interior era sufocar a esfinge, removendo o nariz. Mas sinceramente ninguém sabe explicar por que a esfinge não tem nariz. O único que tentou e que está próximo ali foi o filme do Aladdin da Disney. Muitos teóricos sugerem que existem túneis escondidos e até câmaras escondidas na esfinge. E além disso, existem muitas lendas sobre o local. A mais famosa dessas lendas fala sobre o Grande Salão dos Registros. A primeira vez que essa história do Grande Salão dos Registros veio à tona foi através do famoso médium Edgar Cayce. Ele entrou em uma espécie de transe e viu refugiados de Atlantis enterrando seus maiores segredos no Grande Salão de Registros que fica localizado embaixo da esfinge. Muitas pessoas, até o presente momento, acreditam na existência dessa câmara subterrânea. E existe um livro bem famoso chamado Secret Chamber, do Graham Hancock. E ele apresenta diversas evidências muito físicas da existência desse salão que vão muito além de transes hipnóticos de um médium do passado. Existem trabalhos muito sérios sendo conduzidos por pesquisadores japoneses e americanos, e esses trabalhos já encontraram potenciais câmaras no interior da esfinge e nos subterrâneos do local. Para começar a história aqui, nós temos que entender que nada, absolutamente nada ali no Egito é aleatório, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é simplesmente um monumento decorativo.
Percebam as perfeições geométricas dessas construções. Elas se encaixam perfeitamente dentro de uma matriz de geometria sagrada. E não, isso não é aleatório. A versão oficial da história atesta que a esfinge foi construída pelo faraó Quefren, mas alguns acreditam que ela seja ainda mais antiga que as próprias pirâmides e que elas tenham sido construídas pelos sobreviventes do Grande Dilúvio, ou seja, pelo povo de Atlântida, há mais ou menos 12.000 anos atrás. Percebam, por exemplo, a diferença bizarra da cor da cabeça da esfinge para a cor do corpo da esfinge. Isso é porque quando as tropas francesas lideradas por Napoleão chegaram no Egito no século XVIII, a esfinge era mais ou menos como essa imagem que você está vendo agora, ou seja, ela não tinha corpinho, ela só tinha um cabeção. A maior porção do corpo da esfinge estava enterrado na areia, e o corpo dela ficou ainda mais preservado porque não sofreu erosão do vento. Tudo isso você já deve ter provavelmente ouvido falar na tua aula de história, no teu livro de história ou até em algum documentário que você tenha assistido por aí. Mas é muito provável que você nunca tenha ouvido falar sobre um monumento pequenininho que fica localizado entre as duas patas da frente, as duas patas dianteiras da esfinge. Esse monumento conta uma história extremamente bizarra e que quer dizer muito sobre tudo isso que eu estou falando aqui nessa série do Egito. Esse monumento se chama a Pedra do Sonho. Você já ouviu falar? Essa pedra conta a história de um príncipe da 18ª dinastia egípcia, o Tutmoses. Ele, em um belo dia, pegou no sono com a cabeça encostada na cabeça da esfinge. E aí, ele sonhou com a esfinge, sonhou que a esfinge estava viva, que ela era um ser híbrido, porém vivo. Lembrando, tá, gente, que na época que esse homem sonhou com a esfinge, ele nem sabia que ela tinha corpo, porque ela era mais ou menos como essa da foto do Napoleão aí. Nesse sonho, ele teve uma espécie de um desdobramento e ele se encontrou, ele esteve de frente da esfinge viva, em formato de divindade. Ele se encontrou com a divindade Ha-Horemheb. Esse ser, essa divindade, prometeu ao príncipe que um dia ele seria rei. Ele seria rei se ele tirasse a areia que estava no entorno do corpo da esfinge e revelasse o seu corpo para todo o Egito. E ele fez isso. Ele acordou do sonho com aquilo na cabeça, falando: gente, a esfinge tem corpo, a esfinge tem corpo. E ninguém acreditava nele. E aí ele chamou uma galera lá, todo mundo começou a escavar e eles encontraram o corpo da esfinge. Depois disso, então, ele se tornou o rei, o faraó Tutmoses IV. Essa história está gravada naquela pedra de granito que fica localizada no meio das duas patas da esfinge. Quando você vai lá, se você entende hieróglifos, você consegue ler. Agora, a pergunta que não quer calar é por que a esfinge queria que o seu corpo fosse revelado para o mundo inteiro? Por que ela precisaria disso? Talvez para nos revelar o que está escondido ali. No século V a.C., o historiador grego Heródoto escreveu em seus seminários. Ele descreveu uma jornada que ele teve para o Egito, onde ele diz ter visitado um lendário labirinto. De acordo com ele, o labirinto estava escondido abaixo do complexo das pirâmides e que este local continha uma sala cheia de documentos, tipo uma biblioteca. Esse local continha todos os conhecimentos perdidos da antiguidade. Sabe, de trás para frente, dos egípcios para trás, tudo aquilo que foi perdido estava compilado ali em uma biblioteca sensacional. Esses documentos foram guardados e arquivados nessa sala antes do Grande Dilúvio e ficaram lá protegidos. Ele disse, entre aspas, eu vi 12 palácios distribuídos. Cada um deles tinha um sistema de comunicação com o outro, através de 12 túneis. É muito difícil de acreditar que isso tenha sido construído por humanos. Esses túneis que interligam os palácios são a parte que eu fiquei mais maravilhado. Existem milhares de salas, salas com galerias, cada uma dessas salas feitas de pedra. As paredes são todas adornadas com informações e dados históricos. Quando você termina de andar esses túneis, você vê do lado direito do labirinto que existe outra pirâmide de 73 metros de altura, ou seja, abaixo do solo.
tem outra pirâmide. O historiador grego Diodorus também esteve lá e também fez uma descrição fantástica do que ele viu. Mas as histórias sobre o que de fato existe ali não falam apenas sobre esse labirinto de túneis e palácios. No século IV, o filósofo sírio Lâmbicos também esteve lá. E segundo ele entrou por uma porta que existe na própria esfinge. Que porta é essa que nunca ninguém ouviu falar? Ele escreveu, entre aspas, essa entrada obstruída pelas areias está fechada por um enorme portão de bronze. Na barriga da esfinge existem passagens que levam para essas salas subterrâneas. Por mais que eles queiram negar, existem milhares de fotos aéreas do local mostrando que de fato existe uma entrada na cabeça da esfinge. Uma na cabeça e uma nas costas. Além disso, existem passagens de um prédio para o outro, das pirâmides para a esfinge. A maioria dos egiptólogos falam que existe uma máfia que controla a entrada e a saída de informação de dentro do Egito. O famoso menino russo Boriska Kripimanovich, ele se dizia ser marciano e reencarnado na Terra. Ele também falava a exata mesma coisa, mesmo sem conhecer a história do Edgar Cayce. Ele dizia que a esfinge guardava os segredos da humanidade. Dizia também que uma vez que os segredos da esfinge fossem revelados, a humanidade e a vida na Terra nunca mais seria a mesma. Ele acreditava que o monumento tem uma chave de abertura que fica localizada exatamente atrás da orelha da esfinge. Ele dizia que veio para a Terra em um passado muito remoto, depois que o seu planeta foi destruído por uma guerra nuclear. A parte mais doida dessa história é que ele começou a falar sobre isso quando tinha apenas 2 anos de idade. E aonde que esse menino teria conhecido essas informações? De onde ele teria tirado? Uma criança de 2 anos de idade nem fala direito. Mas ele falava, escrevia, desenhava e contava essas histórias. Existem alguns buracos no corpo da esfinge. Esse aí na lateral que vocês estão vendo e esse aí na parte superior. Mas, segundo as autoridades egípcias e as fontes oficiais, esses buracos são apenas quebras na estrutura principal e que não existe nada ali embaixo. Em 1960, Zahi Hawass, o egiptólogo mundialmente famoso, que já escavou tudo, ele que descobriu aí essa entrada lateral. Segundo ele passou 3 semanas escavando esse túnel aí da imagem que você está vendo agora e ele não encontrou absolutamente nada dentro ou embaixo da esfinge. Ele passou 3 semanas dentro de um buraco menor que o box do meu chuveiro. 3 semanas! Se eu entro num lugar desses, pequenininho assim, eu olho tudo e não tem nada, eu me dou conta que não tem nada em 25 a 30 minutos. Eu não preciso passar 3 semanas ali dentro pra saber que não tem nada. E é justamente por causa disso que agora, aqui dentro desse vídeo, as coisas vão começar a ficar estranhas. Ué, Carol, não tava? Não, não tava. Até agora é tudo normal. Até agora é tudo do livro de história. Essas imagens que eu mostrei pra vocês desse túnel que o homem falou lá que passou 3 semanas, elas são as únicas imagens que existem desse local no planeta, tá? Não existem outras imagens, não de maneira aberta. Ninguém nunca foi autorizado a entrar nesse túnel de novo pra tentar saber se o cara lá tava falando a verdade. Isso se essa imagem desse túnel que eu mostrei pra vocês é na esfinge mesmo, tá? Porque lá no Egito, gente, como é tudo feito da mesma pedra, é tudo meio que igual. Nesse vídeo a gente não só consegue ver a entrada desse túnel, mas também dá pra perceber que existe alguma coisa ali embaixo, onde tá a seta na imagem. Dá pra ver que existe uma continuação desse túnel. Realmente aquele buraquinho na orelha parece uma porta. Agora, as imagens que vocês vão ver aqui nesse vídeo, a partir de agora, elas não são, nunca foram divulgadas, tá? E as pessoas que fizeram essas imagens que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, foram presas. Os vídeos são recentes, tá? Vou mostrar pra vocês. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo aí, ó, mostra claramente que existem túneis ali. E que esses túneis estão com uma passagem bloqueada. Mas eles existem. Ou seja, Edgar Cayce tinha razão e Boriska também.
Ah, e pra você que sempre me pede um vídeo sobre o Boriska, já tem aqui no canal, tá? O vídeo é bem antigo, lá dos anais do canal. Deixarei o vídeo no card caso você ainda não tenha visto. Na cultura pop, nós temos algumas referências sobre essas passagens subterrâneas que existem na Esfinge. No jogo que eu amo de paixão do Nintendo 64, Banjo-Kazooie, o Banjo e o Kazooie, em uma fase no deserto do Saara, eles encontram pessoalmente com essa divindade Esfinge, com Ha-Horemahed. E Ha-Horemahed, tenta falar esse nome sem enrolar a língua que eu te dou um prêmio, ele fala pro Banjo e pro Kazooie que eles vão ter que concluir algumas provinhas e que se eles concluírem essas provas, vai se abrir uma porta na Esfinge e eles poderão entrar na Esfinge. Ou seja, depois que eles fazem todas as provinhas lá e a Esfinge abre, lá dentro existem tesouros. Eu consegui pensar nessa referência da cultura pop, mas existem muitas outras, tá? E a existência desses túneis subterrâneos lá na Esfinge, ela nunca foi discutida de maneira aberta ou de maneira pública. Não existe absolutamente nada de oficial, mas as imagens estão aí, não é mesmo? E assim, não sei o que vocês pensam, mas pra mim, uma imagem diz muito mais que palavras. Talvez isso aí explique por que aquele homem lá passou 3 semanas explorando um buraco que não tinha nada, né? É porque, de fato, tem muito mais coisa ali. Mas e aí pra explicar o que tem ali? E assumir toda a bronca que vai vir junto. Além disso, na parte traseira, ou seja, nas costas da Esfinge, existe uma outra entradinha, veja na imagem. E olha o que tem dentro dessa entrada, um túnel, tá? E lá embaixo existe uma outra abertura. Então vocês acham mesmo que eles não entraram? Pensa comigo aqui, você olha, você vê que tem um túnel, você tá vendo ali no fundo do túnel várias passagens, vocês acham mesmo que você vai ver um túnel e você não vai entrar? Porque eles falam que não. Falam que não tem, não entraram e não querem entrar porque sabem que não tem nada. Zari Hawass alega que não tem nada ali. Bom, nada que nós possamos, nós, meros mortais, possamos saber, não é mesmo? Pra quem assistiu o meu vídeo sobre os Cavaleiros Templários, sabe que existe toda uma manipulação e principalmente uma manipulação em cima da história de Atlantis. Sendo assim, se a gente assumir a hipótese que a Esfinge talvez tenha sido construída pelos Atlantes, essa história não pode, não deve e jamais será contada, não é mesmo? Porque afinal de contas é uma história proibida. Mas esse não é o único segredo da Esfinge, não, meus amigos, existem muitos. É bizarro e completamente inaceitável a maneira com a qual nós aprendemos sobre a civilização egípcia nas escolas. E infelizmente isso aí nunca vai mudar, tá? Os nossos livros, a história oficial trata os egípcios como uma simples cultura que viveu ao longo de um super rio mega abundante. Mas a erosão que existe na rocha da Esfinge não é de chuva. Porque faz bastante tempo que não chove por lá. Chuva mesmo, para causar erosão, sabe? Como é que pode existir uma erosão feita por água, feita por chuva, em um monumento, em um lugar que não chove? Nessa imagem que você está vendo agora, existe uma comparação da erosão causada pelo vento e agora a erosão causada por água. Claramente dá para perceber que na base da Esfinge o que nós temos é uma erosão causada por água. A verdade é que uma chuva considerável para causar esse tipo de erosão que vocês estão vendo só acontecia naquela região há aproximadamente 9.000 anos atrás. Mas espera um minuto! A versão oficial da história diz que a Esfinge tem 2.500 anos. Então como é que ela pode ter uma erosão de marca de água de 9.000 anos? É por essas pequenas coisas que a gente começa a se questionar. Uma vez, o deserto do Saara, o local inclusive onde a Esfinge fica localizada e as pirâmides também, já foi assim, tá? Uma imensa floresta tropical e isso explica o solo fértil que vai muito além das margens do Rio Nilo. Isso explica uma civilização que foi tão abundante, tão rica e também explica que estão mentindo pra nós, como sempre, né? Isso aí eu nem preciso mais falar. Como eu já mencionei aqui no vídeo anterior, que foi o vídeo das pirâmides, tudo isso faz parte de um imenso programa de manipulação da percepção. Percepção essa que nós temos da realidade. E, gente, infelizmente, a gente não tem o que fazer. A gente olha, a gente sabe que tá errado e segue o baile, né? Por mais de 3.000 anos existe um mistério que nunca foi resolvido no Rio Nilo. Ninguém, absolutamente ninguém sabe qual é a origem dele. Nós sabemos, obviamente, onde ele desemboca,
mas nós não sabemos de onde ele vem. Ele é literalmente um rio que começa do nada. E é exatamente por causa disso que a própria existência do Rio Nilo já é um mistério. Pensa comigo, se há alguns milênios atrás o deserto do Saara era uma espécie de floresta tropical, similar à Amazônia hoje em dia, o que será que aconteceu ali naquele lugar para aquele lugar ficar do jeito que está hoje, hein? Uma espécie de maldição, Carol? Talvez. Os egípcios antigos foram uma civilização obcecada por rituais de morte. Todas as construções feitas por eles foram construções feitas para a morte, para a vida que existia após a morte, para a vida além da morte. E é exatamente por causa disso que eles mumificavam pessoas. Mas não apenas, tá? Eles mumificavam animais também. Eu viajei para o templo de Coombo, fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo, um cruzeiro maravilhoso esse inclusive, tá? Diga-se de passagem. Foram 4 noites velejando no Rio Nilo e as paisagens são realmente de tirar o fôlego. Na encosta do rio você consegue ver claramente as ruínas de uma antiga civilização e consegue perceber a vida que realmente existe ali. Além de ter uma outra perspectiva que vai muito além do lixo, da poluição e da desigualdade imensa que existe no país. E é bem na encosta do Rio Nilo que existe o famoso Templo de Coombo. Esse local foi escolhido a dedo para a construção desse templo, porque esse local era considerado sagrado por milhares de anos. Esse templo é dedicado ao deus crocodilo do Nilo, ou seja, o deus Sobek. Vocês podem perceber pelas imagens que eu me dou muito bem com répteis. Eu adoro cobras, lagartos, jacarés. Dizem que é porque eu sou um deles. Uma reptiliana, talvez? Talvez. Mas eu tenho uma teoria que talvez explique melhor essa suposição de alguns. A teoria é que eu gosto muito de animal. Qualquer animal, todo tipo de animal, eu gosto. Eu tenho muita intimidade com animais. É tipo princesa da Disney, só que uma princesa do avesso, que tá sempre de preto porque faz parte da sociedade da blusa preta. Os egípcios antigos também tinham essa relação muito próxima com os animais e muito próxima com a natureza. Eles escolhiam as suas divindades baseando-se na natureza, naquilo que era natural. E em um passado remoto, os crocodilos eram muito abundantes no Rio Nilo. Eles eram muito abundantes, porque hoje em dia eles não existem mais ali. E esse é outro mistério, tá, povo? A água do Rio Nilo também era sagrada para os egípcios antigos, porque eles acreditam que a água seja a fonte da vida. Um dos mitos da criação dos egípcios fala sobre a vida ter emergido da água. Sendo assim, Sobek se tornou para os egípcios um deus muito importante, um dos mais importantes de todo o Egito Antigo. Ele teria saído da água exatamente como a imagem mostra. Saído da água nesse formato perfeito que vocês estão vendo, sendo uma mistura de um humanoide de jacaré com humano. Ele saiu por volta do ano 2000 a.C. Olha o tamanho da porta que entrava o Deus e olha o tamanho da porta que entrava o humano. Ali é o humano. Nesse templo de Coombo, os crocodilos podiam entrar e andar livremente pelo templo, tudo em honra desse deus que saiu das águas. Em alguns locais do templo é possível ver umas câmaras onde jacarés vivos eram mantidos dentro do templo e eles eram a própria personificação do deus Sobek. Os faraós idolatravam o deus Sobek porque eles acreditavam que esse deus tinha a capacidade de protegê-los contra encantamentos do mal. Mas quem era esse deus? Era um jacaré mesmo? Ou será que ele era um parente próximo, bem conhecido dos famosos alienígenas reptilianos? Alguns juram de pé juntinho que esses seres estão entre nós e que eles convivem aqui
com as pessoas do planeta Terra, encarnados em pessoas específicas, principalmente em cargos de muito poder. Outras pessoas têm a terrível sensação de encontrar com esses seres enquanto estão dormindo. Eu já tive uma paralisia do sono bizarra com um ser, e a pele dele era inteira cheia de escamas. Ou seja, será que era um reptiliano? Bom, se ele era reptiliano ou não, eu não sei. Mas que levava jeito, levava, viu? Eles aparecem nos sonhos das pessoas de maneira disfarçada, sempre com uma aparência muito diferente da deles mesmos. Bonitos, com a pele linda, mas se você prestar bastante atenção, se você se focar bem dentro do sonho, principalmente se você estiver lúcido dentro desse sonho, você vai perceber que de bonitos eles não têm nada. Enquanto eles te ludibriam dentro do sonho, com luxo, com beleza e até muitas vezes com luxúria, eles estão de uma certa forma roubando, sugando todas as suas energias através do seu umbigo. Eles podem até inclusive levar um pedacinho de tua alma e ficar te monitorando para sempre, graças aos implantes ovoides que eles colocam. Implantes esses que só podem ser detectados em diferentes sessões de apometria, depois de muitas sessões de apometria. Ou seja, eles são bons. Eu não sei se vocês já conheceram alguma pessoa do seu convívio social, assim, que não tem talento nenhum, que não presta pra nada, que é um zero à esquerda, mas essa pessoa tá sempre em alta, sempre conseguindo o que quer, passando por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Pois é, os reptilianos, eles são seres de imenso poder e eles não medem esforços para conseguir o que eles querem, mesmo que esses esforços signifiquem talvez passar por cima dos outros. Eles não têm muita amorosidade, não, são seres bem complicados e bem difíceis de lidar. E eu desejo que você não encontre com nenhum desses seres por aí. Eu tive uma visitação de uma entidade, numa espécie de viagem astral, numa noite onde uma reptiliana apareceu para mim, dizendo que estava muito triste. Eu me vi numa base, vamos dizer assim, subterrânea na Terra, evidentemente na Terra, onde aparecia uma reptiliana num salão cheio de objetos de origem humana, roubados, evidentemente roubados pelos reptilianos, e ela falava assim: olha, eu sinto muito por você estar nessa forma humana horrível, é horrível ser humano, mas quando você morrer nessa vida atual, você vai ter o direito de voltar em espírito, né, para o mundo reptiliano e ver a sua verdadeira beleza. E quando ela me mostra a verdadeira beleza, ela me dá um espelhinho de mão, né? E no espelhinho de mão eu via que eu tinha uma cara de iguana, que nem ela, uma cara de dinossauro, né? Os dois, eu e ela, estávamos vestidos com roupas de humano, mas assim, ela estava usando um kimono japonês, muito chique, muito caro, e eu estava usando umas roupas indianas, com joias e tal, mas a cara era de iguana, né? E sabidamente os reptilianos gostam de furtar, né? Então eram objetos de culturas da Terra, tinha cadeira Luiz XV, tinha vaso chinês ali, né? E era numa caverna na Terra, sabidamente era uma caverna na Terra. Isso vem assim como pico, né, de um processo que começa em 2005, quando eu começo a fazer vigília ufológica, vigília mesmo, no mato, de disco voador, com a Roseli Vaz de Lima, que era uma amiga minha, tal, que a gente fazia. E aquela coisa começou a intensificar para um estado de contato. Eu comecei a ver nave, comecei a fui abduzido uma vez por Grey, que é aquele ser cinzão. Fizeram um exame médico em mim para ver se eu tinha condição de ir mais a fundo. O Grey sempre faz a linha de frente, né, de todos os contatos, eu acredito muito nisso. E foi isso, realmente é simples, entende? Foi um encontro desse e eu acredito no que ela me falou, né? E aí eu comecei a pautar a minha vida a partir disso. E depois disso teve outros contatos, eles apareceram outras vezes.
eu senti a presença reptiliana em muitas situações. Se o deus Sobek era um reptiliano ou não, nós não sabemos. Só o que nós sabemos é que crocodilos são bem perigosos. Eles são um dos seres mais perigosos da natureza. Só que, ao contrário de tudo isso, o deus Sobek era muito bondoso. Ele era considerado o deus da fertilidade, porque ele estava diretamente conectado com o rio Nilo. E mesmo as informações oficiais garantindo que ainda existem crocodilos no rio Nilo, nenhum crocodilo jamais foi visto por lá, ou seja, parece que eles desapareceram de lá. Esse é mais um dos mistérios da região. Gente, eu fiquei, 6 dias no rio Nilo, eu não vi nenhum. Todos os crocodilos ali daquela região sumiram, como que num passe de mágica. É como se houvesse uma espécie de maldição. Na verdade, não se sabe direito, mas é o que se supõe. Antigamente, era muito comum encontrar esses crocodilos no delta do rio Nilo, mas hoje em dia eles são mais encontrados em outras áreas da África, como em Madagascar e no arquipélago de Comores, por exemplo. Se o rio Nilo, então, é a fonte da vida, a água é, de acordo com as crenças dos egípcios antigos, a fonte primordial da vida, e um dos deuses mais importantes vem de lá. Então, o que está acontecendo ali naquela região? A verdade verdadeira é que o rio Nilo esconde muitos, mas muitos mistérios que vão muito além da nossa compreensão. O maior deles, bom, pelo menos na minha humilde opinião, tem uma relação direta com um livro de um outro deus, o livro do deus Thoth. Você já ouviu falar de Thoth? Esse deus possuía uma sabedoria infindável. Ele carregava consigo um livro enigmático. Esse livro foi escrito por ele mesmo, já que ele também era o deus da escrita e o deus do conhecimento, e foi ele o responsável pelos hieróglifos que estão em todas as partes de todos os templos de lá, porque foi ele que ensinou os egípcios a escrever. O livro de Thoth é considerado o livro mais misterioso da humanidade. Ele contém muitos feitiços e, inclusive, esses feitiços fazem com que a pessoa que os possui consiga conversar com animais. Será que é por isso que eles conseguiam então falar com deuses que tinham cabeça de jacaré e corpo de humano? Porque eles utilizavam esses rituais do livro para poder conversar com esses bichos? A lenda diz que qualquer pessoa que possua esse livro irá se transformar, irá virar o mestre da terra, do mar, do ar e das artes ocultas. Esse livro, ou pelo menos os ensinamentos desse livro, são utilizados até os dias de hoje pelo hermetismo, que é a filosofia de Hermes Trismegistus. E quem curte essas paradas sabe do que eu tô falando. É pura magia, gente. É magia da boa! Mas a filosofia contida nesse livro foi passada pelo boca a boca, porque acredita-se que o livro esteja perdido nas profundezas do rio Nilo. Esse livro foi colocado ali pelo próprio deus Thoth e escondido, porque afinal de contas, já que é um livro tão poderoso, se ele fosse encontrado por um humano normal, sabe-se lá o que aconteceria, não é mesmo? De acordo com a mitologia, esse livro está escondido perto de Coptos, no pé do rio Nilo, onde ele é mantido dentro de uma cripta fortemente guardada por serpentes venenosas. Vai eu que não queria dar um mergulho naquele rio, hein? O ocultista Aleister Crowley disse que teve um encontro com o deus Thoth e que esse deus ditou o livro inteiro para ele. E ele então reescreveu o livro e vendeu o livro juntamente com um kit de cartas de tarô. Mas a gente não sabe se essa história do Crowley é verdade, né? Ou se ele só estava querendo vender livro. A gente não sabe. Ninguém nunca conseguiu encontrar esse livro até hoje. E, gente, esse livro é tão poderoso que é melhor que ninguém encontre mesmo, né? Porque o negócio ele parece ser quente. Mas a lenda continua viva. E continuam dizendo que o livro está sim ali, no rio Nilo. Mas a lenda continua viva, tá, gente? Dizem que esse livro nem é feito de papel, mas sim ele é feito de esmeralda. Porque se ele fosse feito de papel ou de papiro, né, ele dissolveria nas águas ali do rio Nilo. Mas não, ele é uma pedra pura de esmeralda, onde as escrituras são os rituais. A famosa tábua de esmeralda que o deus Thoth portava, que é esse livro, ele não foi escrito e criado pelo deus Thoth enquanto ele estava no Egito, não. Para piorar a história e para deixar tudo ainda mais misterioso, ele obteve os conhecimentos que estão na tábua de esmeralda e os escreveu
enquanto vivia em Atlântida. Além disso, os escritos da Tábua de Esmeralda explicam perfeitamente como que uma pessoa pode fabricar a tão famosa Pedra Filosofal, que existe lá no primeiro livro e no filme de Harry Potter, mas pertence hoje em dia a ninguém mais, ninguém menos que ao Conde de Saint-Germain. Tem vídeo do Conde de Saint-Germain aqui no canal, deixarei no card caso você ainda não tenha assistido. Essa Pedra Filosofal, ela é tão pica da galáxia, tão importante, que ela pode ser utilizada em diversos rituais, incluindo o ritual de transmutação. Sinceramente, é muito mistério para um lugar só. O primeiro templo que eu parei durante o meu cruzeiro pelo Rio Nilo foi o templo de Edfu. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas esse templo possui uma verdadeira e profunda ligação com uma raça específica de alienígenas. O templo de Edfu fica localizado no lado oeste do Rio Nilo e é um dos maiores e mais bem preservados templos do Egito. Ele teria sido construído em 237 a.C. É um dos templos mais importantes do Egito Antigo. E quando você adentra esse templo, você tem a sensação de que está adentrando um verdadeiro livro. Porque ele é literalmente cheio de textos, ele parece um livro. Toda e qualquer parede, toda sala, toda coluna, toda câmara, para todos os locais que você olhar dentro desse templo, você irá encontrar textos. E essa coletânea é conhecida como os Textos de Edfu. A parte mais interessante é que a maioria desses textos fala sobre a criação do mundo. De acordo com os textos, a Terra foi criada por poderosos deuses que desceram dos céus. Esses deuses estabeleceram um lugar conhecido como a Ilha do Ovo. 2 deuses criaram a ilha no meio do lago eterno, e os ocupantes dessa ilha mítica e primordial eram criaturas muito estranhas, divididas em 3 grupos. Um deles eram os sábios, outros eram os construtores e os outros eram os Shebtius. Ninguém sabe exatamente o que eram esses tais de Shebtius e o que eles faziam, mas eles faziam parte desse grupo aí. Esses Shebtius, eles são essas criaturas estranhas que eu mencionei anteriormente. Segundo os textos das paredes do templo de Edfu, saíram das águas e construíram os primeiros templos que existiam. Esses templos, construídos pelos deuses, se tornaram o projeto para toda e qualquer construção de templo que existe hoje. E é exatamente por isso que quando você entra em qualquer templo do Egito, você repara, você nota que todos eles têm a mesmíssima arquitetura. Depois que esses deuses finalizaram a construção desses templos primordiais, eles se encontraram com algo que eles chamavam de o pássaro gigante. Esse pássaro gigante é descrito como uma espécie de veículo que subia para o céu, levando esses deuses ao término dessa construção. Tudo isso que está escrito nas paredes do templo de Edfu é a mais pura verdade. Por quê? Porque os egípcios antigos realmente acreditavam nessas escrituras. Eles realmente acreditavam que aquilo que está escrito nas paredes dos templos é a mais pura verdade. Ou seja, se está escrito no templo que existiu uma ilha e que essa ilha possuía naves em formatos de pássaro que levavam os deuses quando eles terminavam de construir o nosso mundo, é porque eles realmente acreditavam que isso era verdadeiro. Nas paredes do templo de Edfu existem informações dizendo que nem todos esses deuses voltaram de onde vieram. Alguns deles escolheram ficar no planeta Terra e viver entre os humanos. Alguns deles escolheram ficar no planeta Terra e eles eram liderados pelo Deus Supremo com cabeça de falcão. Ali no templo também existe uma passagem que conta sobre uma batalha em que esse Deus com cabeça de falcão liderou contra os inimigos que eram representados como cobras.
O deus Falcão, vocês devem saber, eu estou falando de Horus. Esses inimigos com quem Horus lutou contra, que eram descritos como seres que tinham formatos de cobra, eles também são descritos como seres que desceram dos céus e que, quando chegaram aqui, criaram um verdadeiro caos na Terra, deixando dias escuros e noites claras. Por causa desse imenso caos que eles trouxeram, as ondas ficaram altíssimas e cobriram aquela ilha sagrada, a Ilha do Ovo, onde tudo seria originado. Quando as águas recuaram, esses seres em formato de cobra teriam desaparecidos. E Horus então decidiu que iria viver entre os humanos, protegendo-os caso esses seres com formato de cobra retornassem. Horus era o deus venerado, filho de Ísis com Osíris. No vídeo anterior aqui no canal, onde eu falei sobre o Templo de Dendera, eu mostrei para vocês como foi o ritual onde eles copularam para que o deus Horus nascesse. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente, porque o vídeo do Templo de Dendera não tem apenas essa informação, mas sim está repleto de informações que vão dar um verdadeiro nó no teu cérebro. O deus Horus, ele tem o corpo de um homem, mas a cabeça de um falcão e com asas de um falcão. Ele muitas vezes é mostrado como sendo apenas um falcão, e ele possui uma coroa dupla na cabeça. A coroa dupla na cabeça quer dizer que ele era divindade tanto do norte quanto do sul do Egito, ou seja, Alto e Baixo Egito juntos. Ele foi um deus poderosíssimo. Ele era mais associado com o Sol, mas também posteriormente foi associado com a Lua. Ele protegia os reis do Egito e foi responsável por unir o Alto Egito ao Baixo Egito. Lembra que eu falei que ele tinha as duas coroas? O que mais chama a minha atenção nesse caso aqui é a aparência do deus Horus. Ele era um ser humano híbrido de ave com humano, um ser adâmico com cabeça de pássaro. É muito curioso que atualmente pessoas têm tido experiências de abdução com seres muito similares à aparência física do deus Horus, seres que possuem metade do corpo como pássaros e metade do corpo como humanos. Geralmente essas experiências de abdução acontecem durante o sono e as pessoas relatam que tiveram encontros com duas raças, com os Aviators e com os Blue Avians. São duas raças de seres multidimensionais que continuam, até o presente momento, visitando o planeta Terra e, acreditem, interferindo na evolução do ser humano. Os Aviators são seres dimensionais que vivem sozinhos e ajudam nas batalhas do planeta Terra e de outros locais de baixa vibração. Eles são altíssimos, medem de 7 a 8 metros de altura, têm cabeças de águias, falcões e até corujas, mas sempre nesse mesmo estilo híbrido com seres humanos. São seres adâmicos com cabeças de pássaro. Eles estiveram envolvidos em uma grande batalha que aconteceu aqui no planeta Terra há aproximadamente 13 mil anos atrás no Egito Antigo, onde eles expulsaram seres reptilianos para um planeta de exílio. Isso talvez explique um pouco aquela história quando o deus Horus expulsou seres com cabeça de cobra do planeta Terra. Não existem muitas informações na internet sobre os seres Aviators, mas saiba que eles são diferentes dos Blue Avians e que a maioria dessas informações que eu passei aqui para vocês nesse vídeo foi obtida através de canalização feita por médiums de pessoas que têm contato com seres dessa raça. Atualmente também existem encarnados no planeta Terra pouquíssimos seres representantes dessa raça, porque, como eu havia dito antes, eles vivem sozinhos. Muitos deles estão encarnados em posições estratégicas, em posições de proteção. Eles protegem pessoas específicas, as quais eles foram designados para a missão. A maioria não sabe que desempenha essa função, ainda está dormindo, mas se tem contato com os seus, ou seja, durante os sonhos, esses contatos de abdução,
geralmente lhes são revelados essa missão. Já os Blue Avians são seres um pouco mais conhecidos e existe um pouquinho mais de informação sobre eles na internet. Mas nenhuma informação que seja muito detalhada, o que é um tanto quanto frustrante, porque quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu não encontrei muita coisa. O interessante é que tanto os Blue Avians quanto os Aviators são seres mais reservados. Então talvez isso explique o motivo pelo qual nós não encontramos tanta informação sobre eles na internet. Os Blue Avians, então, são seres que viajam da 5ª dimensão até a 9ª dimensão. Existem vertentes que acreditam que esses seres ajudaram na construção das pirâmides com tecnologia e informações. Eles também são altos e são parceiros dos seres pleiadianos em tudo o que fazem. Eles costumam aparecer no formato de pássaros azuis nos sonhos das pessoas ou em experiências de saídas do corpo. Então, se você já sonhou com um pássaro grande, azul e principalmente em uma gaiola, você saiba que você teve sim uma experiência com um desses seres. A maioria das pessoas que tem essa experiência durante o sonho tem a experiência de libertar esse pássaro da gaiola. E saiba que por causa daquela treta lá do passado com os reptilianos, alguns representantes da raça Blue Avian estão ainda aprisionados. Então algumas pessoas têm sonhos com esses seres aprisionados em gaiolas, justamente porque eles estão pedindo ajuda para serem soltos. Essa visão desses seres também em gaiolas representa uma visão mais terrena desses seres, ou seja, como você os veria se eles estivessem encarnados aqui no planeta Terra. Exatamente por isso também que eles são reservados, porque eles estão presos sem saber de sua missão. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e você está se identificando, talvez você seja um Blue Avian perdido. Existem outras pessoas que atestam terem encontrado com um desses seres em sua forma original, ou seja, como eles realmente são. E essa aí, que está aparecendo aí na tela para vocês, é uma imagem de como mais ou menos esses seres seriam em sua forma original. Eles são extremamente quentes, então se você tiver um sonho ou até um encontro astral com um desses seres, saiba que você vai sentir muito calor. Eles estão atualmente trabalhando no planeta Terra e no presente momento existem aproximadamente 1.500 seres Blue Avians encarnados no planeta Terra em posições estratégicas. Eles ajudam no dia a dia com dilemas mundiais, como guerras, doenças, pandemias e até desencarnes em massa. Eles são muito bons, muito empenhados em engenharia e principalmente engenharia genética. Eles ajudam com experiências resolvendo problemas de ordem genéticas em humanos e animais. Sendo assim, por causa dessas informações que eu levantei aqui, acredita-se que o deus Horus seja, na verdade, um enviado da raça Aviators para a proteção dos reis, ou seja, dos faraós do Egito Antigo. Afinal de contas, é exatamente isso que ele fazia lá no Egito Antigo, protegia os faraós. O templo de Edfu, então, foi dedicado a essa criatura. E existem muitas áreas do templo onde realmente você sente coisas estranhas. A parte mais sagrada do templo de Edfu é o santuário central, onde existe uma caixa de pedra de granito de quase 4 metros de altura. Essa caixa é a resposta para todas as nossas perguntas mais profundas e, principalmente, a resposta para a pergunta de onde vieram os seres humanos. No topo dessa caixa existe uma pirâmide, e essa pirâmide representa aquela ilha primordial que eu comentei com vocês no começo do vídeo, o local onde todos os deuses pousaram pela primeira vez, vindos do espaço, ou seja, o início, o princípio da humanidade se encontra no templo de Edfu. Existe também um barco dentro do templo, e esse barco é uma réplica porque o original está no Museu Britânico. Mas esse barco está ali para representar a maneira com a qual esses deuses vinham para a Terra. Eles vinham em barcos, o mesmo barco ou nave, inclusive, que o pai do deus Horus, o Osíris, foi embora da Terra.
Eu expliquei isso no vídeo anterior, então se você ainda não assistiu, recomendo. Ou seja, nada mais, nada menos que nós temos aqui, assim, escancarado na nossa cara, uma nave dentro do templo de Edifu. Porque essa era a maneira com a qual os deuses desciam do céu e subiam quando terminavam os seus trabalhos. Se nós temos então uma nave dentro de um templo, significa que esses deuses não eram deuses, eles não eram mitológicos, eles eram reais. Seres reais que desceram na Terra através de uma nave. Por que não? Os Anunnakis também não fizeram isso? Qual é a diferença? Ou seja, a história inteira do início da humanidade está descrita ali dentro desse templo. Isso significa que os egípcios sabiam que as nossas origens não eram da Terra e eles quiseram deixar tudo ali por escrito nas paredes desse templo. Dessa interação desses seres aviários, da expulsão das serpentes, ou seja, a exata mesma história que consta na Bíblia, da conexão direta com seres adâmicos, os pleiadianos, por exemplo, que eu comentei no último vídeo aqui do canal. Tá tudo ali, gente. E por algum motivo nós resolvemos fechar os olhos, ignorar tudo e acreditar apenas em uma existência terrena, onde nós todos temos apenas um destino: morrer, depois de viver uma vida inteira trabalhando para sustentar um sistema e para não morrer de fome. A manipulação da sua vida está pronta, ela foi entregue para você como um presente ruim no dia que você nasceu, e você, até os dias de hoje, persegue essa mentira. De olhos fechados para a realidade, porque obviamente quem abre os olhos e enxerga essa outra realidade é doido, né? É tido como doido, isso aí não é normal não. Mas quem escolhe enxergar e quem passa a perseguir esse novo propósito não quer mais ser cego, tá? Uma vez que você ver, você não vai mais conseguir desver. Então, talvez o templo de Edifu esteja lá até os dias de hoje, de pé, justamente para nos mostrar essa realidade, para nos fazer abrir os olhos. É impressionante, gente, o negócio está todo escrito ali, nas paredes, e os egípcios antigos tinham aquilo como verdade. Nós, por outro lado, temos isso como mito. É algo assim, realmente abridor de consciência, você visitar esses templos, você, antes de visitar os templos, pegar ali a Rosetta Stone, ou seja, aquela pedra, né, que foi desenvolvida justamente para traduzir os hieróglifos, e tentar entender os hieróglifos um pouco e ler as paredes do templo como se fosse um livro. Porque a história que está ali é uma história que não nos foi contada, e pior, é uma história que foi manipulada. Nós estamos girando aqui 7 vezes em torno do escaravelho, porque dá sorte e realiza teus pedidos. Já estamos na 3ª volta, só faltam 4. Existe um templo no Egito que é diferente de todo e qualquer templo que existe em qualquer lugar do planeta Terra. Eu estou falando do Templo de Ábidos. Ele é um templo dedicado a tecnologias estranhas. E sim, eu estou falando de helicópteros. Carol, mas um helicóptero não é uma tecnologia estranha. Eu conheço um. Não é estranho pra gente hoje, né? Com toda a modernidade que nós temos, nesse mundo moderno que vivemos. Porém, eu estou falando de um templo que retrata helicópteros existindo há pelo menos 2.500 anos antes da existência de Jesus Cristo. Tá bom pra vocês? Aí fica aquela pergunta: os egípcios antigos tinham helicópteros? Eu tô falando, gente, de um templo que fala de tecnologia alienígena e de um templo que fala sobre reencarnação. O Templo de Ábidos, ele data de um período que vai antes, muito antes da primeira dinastia egípcia. Ele também é conhecido como sendo o Templo de Sete I, porque ele foi construído pelo faraó Sete I. Ou seja, eu estou falando de um templo que foi construído em meados de 1500 a 1600 a.C. E ele fica a aproximadamente 144 quilômetros de carro da cidade de Luxor, mais especificamente localizado em Tebas, no Egito. Além disso, acredita-se que o túmulo de Osíris, o pai do deus Horus, marido da deusa Ísis, tenha sido encontrado nesse templo, em um local chamado Osirion. Nós estamos falando da tumba
de um deus, não é de um faraó e nem de um sacerdote, nem de um ser humano comum. Nós estamos falando de um templo onde a tumba de um deus foi encontrada. Algo que ninguém poderia imaginar que existisse de verdade, não é mesmo? Porque afinal de contas, esses deuses, eles eram mitológicos, gente, olha aqui muitas aspas. E de repente o negócio tá lá? Mas que papo é esse? Ele é o único templo no Egito inteiro e no mundo inteiro que possui em suas paredes figuras de máquinas voadoras. É uma espécie de um cartuche, só que na horizontal. Geralmente os cartuches são na vertical, como esse que eu tô mostrando para vocês. E ele mostra uma imagem muito curiosa de tanques, de um helicóptero, de uma máquina voadora futurística, que não existe no presente momento, que não foi inventada até os dias de hoje. A única vez que vi uma máquina com esse formato foi naquela série infantil, naquele desenho que a gente assistia quando a gente era criança, os Jetsons. Então, o que realmente rolava naquele templo ali que nós não podemos saber? Por que essa imagem muito curiosa está na parede de um templo egípcio, sendo que essas máquinas são utilizadas no presente momento, hein? Essa parede nunca foi explicada por nenhum egiptólogo, por nenhum arqueólogo, por nenhum cientista. A explicação da arqueologia oficial atesta que essa parede aí com essas imagens é, na verdade, hieróglifos cobrindo outros hieróglifos, ou seja, que eles precisaram fazer ali algum tipo de correção e a correção saiu errada. Essa é a explicação oficial. Essa explicação oficial diz que, coincidentemente, um hieróglifo por cima de outro formou essas naves, essas máquinas voadoras extremamente tecnológicas. O que pra mim essa explicação é uma patifaria, porque todo e qualquer egiptólogo sabe muito bem que quando os egípcios antigos precisavam reescrever hieróglifos, ou seja, quando eles precisavam fazer qualquer tipo de correção, eles marcavam essas correções em vermelho para depois substituir. E ali nós vemos muito bem que não existe nenhuma marcação em vermelho, mas sim aquilo que está lá é o que realmente eles quiseram passar para nós. É aquela coisa, né? Esse povo acha que engana quem? Porque quando você vai fazer qualquer tour desses aí que eu fiz no Egito, os guias vêm mostrando para você tudo e vai mostrando, inclusive, essa história das correções que eu falei para vocês que eram marcadas com tinta vermelha. E aí eles mesmos entram numa hipnose mental e falam, não, isso aqui é uma correção. E você fala, tá, mas cadê a tinta vermelha? E aí você buga a cabeça de um guia, igual eu fiz com a cabeça do meu. Coitado deve estar até hoje pensando nessa pergunta. Ninguém sabe se essa tecnologia demonstrada ali na parede do Templo de Abydos, se ela existia realmente no passado, e por causa disso a pessoa, isso existe, eu vou desenhar aqui, ou se a pessoa que fez esse desenho teve uma espécie de visão do futuro, e ela conectou ali com alguma esfera de pensamento do futuro e falou, nossa, que interessante, tive essa visão, vou desenhar, ou a parte mais louca da história. Ninguém sabe se de fato um viajante do tempo viajou para o passado e fez esse desenho na parede desse templo para mostrar e para esfregar na nossa cara que viagens no tempo são reais. E por que eu estou falando isso? Simplesmente porque eu estou especulando coisas na minha cabeça e inventando histórias? É claro que não! São muitas as possibilidades para tentar explicar o que realmente está acontecendo ali no Templo de Abydos. Mas, se você ler as paredes do templo, e como eu falei para vocês, os templos são verdadeiros livros, tá tudo ali, é só ler, você vai perceber a conexão bizarra que existe desse templo com portais dimensionais, ou seja, todas as hipóteses aqui são extremamente possíveis. Tanto a hipótese de que essa tecnologia realmente existiu no passado e ela se perdeu e nós somos proibidos de ter contato com ela, tanto a hipótese de que um cara que estava ali fazendo, um escriba, estava ali fazendo, ele teve um acesso a uma coisa futura, quanto a hipótese da pessoa ter viajado no tempo, voltado para o passado e feito aquilo. Todas essas hipóteses são aceitas. Por quê? Porque em 1920 a.C., o faraó Ramsés I faleceu depois de reinar por apenas 16 meses. O filho dele, Sete, então, foi anunciado como o novo faraó. E nessa época, o Egito passava por um período caótico.
O faraó Sete acreditava que a única maneira de salvar o Egito era restaurando o poder dos deuses antigos. Então, ele literalmente trouxe os deuses de volta à vida. Ou seja, nós estamos falando aqui de um ritual de ressuscitação. Ele restaurou toda e qualquer crença que os egípcios tinham em deuses antigos e por causa disso, ele construiu o Templo de Ábidos, colocando mini templos no entorno, um deles para cada deus e para cada deusa. O templo possui 7 capelas, cada uma delas dedicada para um deus diferente. Só que esse templo, ele tem uma ligação profunda com reencarnação. E vocês vão ficar chocados com essa história, porque eu fiquei chocada. Nós estamos falando aqui, e eu não estou falando simplesmente porque eu tirei essas informações de dentro da minha cabeça, mas sim, essas histórias estão escritas na parede dos templos, que esse faraó, ele trouxe de volta à vida muitas divindades para restaurar o poder do Egito, certo? Mas não apenas, tá? Esse templo está envolvido com milhares de histórias de reencarnação no mundo inteiro. E essa história que eu vou contar para vocês agora, ela não está descrita na parede do templo, mas sim, ela está descrita dentro de um livro chamado The Search of Om-Seti. Esse livro conta a história verídica de uma mulher britânica chamada Dorothy Eddy. Ela se dizia ser Om-Seti. Ela nasceu em 1904, mas ela se dizia ser a reencarnação de uma pessoa que viveu nesse templo na época do faraó Sete I. E aí você vai pensar assim, ah, Carol, isso aí qualquer um pode falar. E realmente, quando eu comecei a prestar atenção na história dela, eu pensei, ah, é só mais uma tia doida. Mas não. Não é só mais uma tia doida, e eu te explico como a história de reencarnação dessa mulher é uma das histórias mais fiéis de reencarnação existentes na história da humanidade. Quando essa menina tinha apenas 4 anos de idade, ela começou a ter flashes de uma vida passada que ela teve no Egito. E aí, ela foi até o local do Templo de Ábidos e quando ela chegou lá, ela já era adolescente, tá? Foi viajar com a família, porque a família inteira precisava ver isso com os próprios olhos. Quando ela chegou até a localização do Templo de Ábidos, o templo estava completamente destruído. Mas ela sabia como reconstruir o templo, porque ela lembrava como o templo era. Ela não só sabia como reconstruir o templo, ela não só lembrava onde cada pecinha ia, que ela guiou um time inteiro de arqueólogos para a reconstrução do templo. O templo estava destruído há pelo menos 2.500 anos e com a ajuda dessa menininha de apenas 14 anos na época, o templo foi reconstruído em um tempo recorde de 2,5 anos. Se a arqueologia normal não tivesse pedido a ajuda dessa menina, esse templo ia demorar pelo menos 40 anos para ser reconstruído. Mas a menina se lembrava de tudo e foi falando, não, essa peça aqui vai ali, essa coluna vai ali, e quando foi ver, o templo tinha sido reconstruído. Essa história é verídica, vocês podem consultar não só o livro, mas sim, existem diversas referências sobre essa mulher na internet. E é uma das histórias mais impressionantes que nós temos sobre reencarnação. Essa mulher realmente viveu ali e ela sabia como reconstruir esse templo. Vocês estão entendendo aqui que ela reconstruiu um templo inteiro apenas com a memória que ela tinha de uma vida passada? De acordo com ela, restaurar o Templo de Ábidos era algo que ela precisava fazer, era a sua missão nessa encarnação, e que ela estava fazendo muito mais do que simplesmente restaurar o passado. Realmente, ao olhar para a história de Dorothy, a gente tem a total certeza que reencarnações existem. Ela confessou em seu leito de morte que esse templo tinha um propósito extraordinário. Ela disse que o Templo de Ábidos servia como um portal Stargate, um local onde você podia viajar no tempo, para frente ou para trás, um local onde as pessoas viajavam no espaço-tempo, e que o Templo de Ábidos
pode ter servido como um portal de comunicação entre a Terra e outros locais do universo. E como era possível viajar no tempo através desse templo, talvez isso explicaria, de alguma forma, o motivo pelo qual essas máquinas futurísticas e totalmente bizarras estejam desenhadas ali naquela parede, não é mesmo? Existe uma parede dentro do Templo de Ábidos com um desenho específico que explica que o que a Dorothy falava não era apenas imaginação da cabeça dela, mas sim uma verdade. Existe uma parede no templo que mostra um objeto em formato de sino. Esse objeto era o também chamado aparato de Osíris. Esse objeto desenhado é extremamente tecnológico. Para os olhos de um físico ou de um engenheiro, o aparato de Osíris é idêntico à bobina de Tesla. Ou seja, só de olhar para aquela imagem ali já não faz sentido nenhum. O que uma bobina de Tesla estaria fazendo desenhada na parede de um templo que tem pelo menos 3.500 anos de idade? A bobina de Tesla foi criada por Nikola Tesla por volta ali do final dos anos 1800. E ele criou esse aparato justamente porque ele tinha aquela ideia de transmitir energia elétrica gratuita e sem fio para todo o planeta Terra. E na parede oposta à parede que está essa imagem, existe uma outra imagem que é ainda mais subversiva que a primeira. Nessa outra parede, existe a imagem dessa suposta bobina de Tesla conectada a um outro aparato chamado Neshemet Barge. E eu mostrei um pouco desse outro aparato para vocês naquele vídeo que eu fiz sobre o Templo de Dendera, mostrando uma espécie de nave que os deuses utilizavam para sua ascensão ao céu. Esse aparato tem, curiosamente, o exato mesmo formato do que hoje em dia nós conhecemos como sendo um buraco de minhoca ou a ponte de Einstein-Rosen. Buraco de minhoca, então, é um nome popular para a solução das equações de Einstein para a relatividade geral. Já que não existem observações astronômicas para suportar o fato de que um buraco de minhoca exista de fato, só o que nós temos hoje em dia são os cálculos que comprovam a sua existência. Mas, como nós nunca observamos um buraco de minhoca, tecnicamente, ele existe apenas em teoria. Se nós pudéssemos enxergar um buraco de minhoca, o que nós veríamos seriam túneis com duas saídas, que separariam pontos distintos no espaço-tempo, ou seja, eles separariam diferentes localidades no espaço-tempo, ou dentro do mesmo espaço, ou dentro do outro espaço, ou dentro de outro tempo. Sendo assim, nós temos dentro do Templo de Ábidos imagens que comprovam que uma espécie de uma bobina de Tesla era utilizada para gerar um campo de força suficiente para a abertura de um buraco de minhoca ou uma ponte de Einstein-Rosen. O poder do Templo de Ábidos é algo que vai muito além da nossa compreensão terrena natural. Existem tantas coisas ali, mas tantas coisas que talvez nós nunca conseguiremos entender a verdade. De acordo com a lenda, a cabeça de Osíris teria sido enterrada no Templo de Ábidos. Mas por que só a cabeça? Por que não o corpo inteiro? Bom, porque só a cabeça vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Tem outro vídeo que vai sair aqui ainda sobre essa série do Egito, onde eu mostro o Philae Temple, o Templo de Philae, que foi o templo dedicado à deusa Ísis, esposa de Osíris. E ali naquele vídeo eu vou te contar por que só a cabeça. Em todo caso, Osíris, o dono dessa cabeça aí, ele existiu em uma era conhecida como a Era de Zep-Tep. Quando Sete I, lá no passado, esteve construindo esse templo, ele teria encontrado com o próprio deus Osíris em um sonho. No sonho, Osíris disse a Sete que se ele cavasse na parte traseira do templo, ele encontraria algo de imenso significado. Ele acordou e fez isso. E depois de cavar mais de 12 metros atrás do templo, no exato local onde Osíris mostrou a ele, ele encontrou nada mais nada menos que a tumba de Osíris.
No século XX, arqueólogos estavam escavando as proximidades do Templo de Ábidos e eles encontraram uma estrutura gigantesca no subsolo. Essa estrutura possuía imensas pedras de granito e pedra de arenito, algumas delas pesando mais de 60 toneladas cada. Uma tumba foi realmente encontrada ali naquela localização, bem como o sonho do Sete nos dizia, em 2022. Mas não se sabe se a arqueologia foi proibida de revelar que era realmente, de fato, a tumba de Osíris, ou se eles estão sofrendo uma espécie de hipnose coletiva e eles não podem nos contar essa verdade. Já pensou a gente revelar para o mundo inteiro que você encontrou a tumba de um deus egípcio? Acho que seria demais para as nossas mentes limitadas, não é mesmo? Eu acho que nós bugaríamos, porque aí, quando você conta uma história dessa, você tem que revelar para o planeta inteiro que a vida inteira a história do Egito estava errada. Mas de fato, gente, eu estou falando aqui de um dos templos mais misteriosos que existem. Ali dentro, as revelações são tantas, mais tantas, que os seres humanos não estão preparados. É tanta coisa acontecendo que a gente olha e a gente buga. Além disso, é tanta evidência, Se as paredes dos templos são verdadeiros livros e a história está escrita ali, por que será que a gente escolheu em não olhar para essa história e simplesmente seguiu em frente? Nesse templo nós temos diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos histórias comprovadas de reencarnação. Nós temos tecnologias que desconhecemos que podem ter vindo tanto do passado quanto do futuro ou do passado no futuro, como se o tempo não fosse linear. Nós temos histórias de deuses enterrados ali. E não apenas histórias. Nós temos evidências porque o túmulo de Osírion foi encontrado. Mas a história foi um tanto quanto deturpada. Nós temos toda uma demonstração de como nós devemos construir uma ponte de Einstein-Rosen e, finalmente, comprovar que a equação de Einstein para a teoria da relatividade geral é verídica e não apenas uma observação teórica, mas sim uma observação física. Ou seja, o Egito Antigo deixou tudo escrito pra gente e a gente continua batendo a cabeça em coisas que já foram resolvidas. Você conhecia a história do Templo de Ábidos? Você conhecia essas histórias que eu contei aqui pra você no vídeo de hoje? Bom, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no canal porque histórias loucas como essa nós temos muitas ainda, hein? Se você é um inscrito de sempre aqui do canal e tá sempre por aqui, por favor, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!